Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa hoje abastecer nossa vida com o seu amor, com a sua verdade, com a sua presença inquestionável. E que nós possamos dar glória a Deus por cada minuto da nossa vida. Que alegria estarmos juntos de novo. Em tempos de quaresma, eu me atrapalho um pouco com a leitura orante, mas vou tentar me organizar para não perder essa oportunidade que é estarmos na presença do Senhor. As leituras que a igreja nos traz hoje estão a primeira leitura, na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 8, o Salmo 138, parênteses 139, e o Evangelho está em Mateus 23, capítulo 23, versículo do 23 ao 26. E o Espírito Santo já toca no nosso coração. E o Espírito Santo tem sido tão generoso, tão generoso. Ele já nos diz. Presta atenção que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você. Deus te conhece. Deus te conhece. Muito além do que a nossa roupagem externa, Deus nos conhece. E como que a gente vê isso nas leituras, né? A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, é uma carta incrível, porque ela é a mais antiga. Ela foi escrita mais ou menos 50 anos depois de Cristo, muito perto da morte de Cristo, em que a história, a evangelização, ela pulsava viva ali. É muito perto. Imagina, 50 anos que Cristo foi ao céu. Então, é uma carta que traz genuinamente a missão de evangelização dos apóstolos. E nós precisamos ler essas cartas com muita atenção, porque são muitos detalhes, de modo muito especial, Paulo nos traz com muito detalhe. E nessa carta, Paulo vai falar aos Tessalonicenses sobre a evangelização, né? Ele primeiro narra que sofreram muito em Filipos. Em Filipos eles sofreram muito. Se Paulo está escrevendo uma carta, vamos pensar que ele já esteve naquela comunidade, né? Então a carta foi o meio que Paulo conseguiu de dar uma manutenção para a evangelização que ele já havia feito, para a instalação de cada igreja de onde ele tinha passado. Porque a evangelização levava à fundação de uma igreja que Jesus Cristo os mandou para fazer, né? Então, nesse ministério de Paulo, ele narra como eles sofreram em Filipos. Mas, e aí ele diz, não vamos nos abater. Não vamos nos abater, porque não vamos nos abater na evangelização, porque não é a resposta que o mundo nos retorna, que é o nosso alimento para a caminhada, para a missão. É o próprio Deus que nos anima à missão. Então, essa firmeza de Paulo, ela nos serve para nos dizer que as decepções que a gente tem na nossa igreja, na nossa comunidade, ela não pode nos parar. Porque não estamos aqui por pessoas, estamos aqui pelo Cristo para as pessoas. E não pelas pessoas, é para as pessoas. Jesus Cristo disse que veio para servir e não para ser servido. Então Paulo está nos dando essa mensagem de coragem, de encorajamento, porque por menor que seja, que eu ache que minha missão seja, se foi Deus que me chamou, ela é importante. Se temos um grupo de estudo bíblico pequeno, se temos um grupo de oração pequeno, se temos uma comunidade que poucas pessoas participam, não importa, foi onde Deus te colocou. E é nesse pouco que Deus faz muito. Então, essas decepções que muitas vezes, depois de um período, por exemplo, de festa, de alguns eventos na igreja, muitas vezes pode vir alguma decepção, porque nem todos têm a mesma motivação, né?
Mas o que Paulo está nos dizendo é que mesmo assim, a coragem, ela vem de Deus. Quem nos usa é o Espírito Santo. E a coragem não vem pelos homens. Nós não podemos esperar que os homens, que as pessoas nos motivem. A nossa motivação tem que estar em Deus. E Deus tem falado muito, muito sobre isso. A sua alegria depende de quem? Ele tem falado isso comigo. De quem depende a sua alegria? De pessoas? Vai ser tristeza. Sua alegria depende de mim. E a gente não pode duvidar disso. E aí ele fala, o que falamos é para agradar a Deus e não aos homens. Não buscamos glórias humanas. E Paulo está nos dizendo, então, cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o pensamento que muitas vezes insiste em nossa cabeça de que tudo que fazemos precisa ser reconhecido publicamente por pessoas. Nossa Senhora guardava tudo em seu coração. Por quê? Porque ela não precisava de pessoas para fazer com que ela andasse. Então, o silêncio é o que nos trata, é o que nos cura. E não a vanglória, e não o que Paulo está dizendo, né? Eu não estou aqui para agradar a homens, mas a Deus. Então, nós precisamos escutar o que Deus está nos dizendo que o agrada. E não a maré torta que o mundo nos leva na vaidade. O inimigo usa da vaidade para nos desviar do caminho da humildade. Vamos tomar cuidado com isso. Paulo está nos fazendo esse importantíssimo alerta. E ele diz, por amor ao próximo, a vós, que ele está falando a eles, né? Devemos evangelizar, inclusive e principalmente com a nossa vida, não só com nossas palavras, mas com exemplos de vida, de persistência e de coragem. Deus nos põe de pé todos os dias, meu irmão, minha irmã. É pela coragem e pela fé que nós caminhamos, né? E é interessante, desculpa o barulho, e nós devemos evangelizar pela coragem e pelo modelo de perfeição que é Deus para nós. E não de pecadores, né? Que se entregaram ao mundo, mas de pecadores que são tocados por Deus, tocados por Cristo para a caminhada. É isso que deve nos mover a evangelizar. O amor de Deus a nós, pecadores, tocados por Ele. O Salmo, de modo muito lindo, então, assim, a primeira leitura fala da boa intenção do nosso coração para Deus, que Paulo nos traz a missão. O Salmo vai dizer, olha que interessante, da onisciência de Deus, né? É um salmo maravilhoso. Se eu fosse vocês, dava uma passadinha para ler. Senhor, vós me sondas e me conheces. O Senhor me conhece. Penetra meu pensamento, meu coração. Para onde irei? Para onde eu irei? Longe de vosso espírito? O que tem no mundo longe de vós, Senhor? Não tem nada. E o Senhor me fez de modo tão maravilhoso. Por isso me conhece. E por que nós distorcemos a maravilha que Deus fez quando nos criou? Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos distorcendo a perfeição da própria criação. Cada dia da nossa vida foi pré-fixado por Deus. Por que nós insistimos em mudar nossa essência, que é a perfeição de Deus? Então o Salmo vai nos falar, o Senhor nos conhece porque Ele nos criou. E o Evangelho ele está numa sequência dos ais de Jesus. Jesus fala muitos ais no sentido de dizer, cuidado vocês, no caso aqui ele fala escribas e fariseus, mas ele também fala para nós. Ele fala para nós. E aqui nessa passagem de hoje são 7 ais. Ontem foi do 1 ao 3, hoje é o 4 e o 5 e amanhã provavelmente vai ser
o restante. Isso. Então, os ais que Jesus está falando hoje é: ai de vós, hipócritas, que paga o dízimo e despreza a justiça e a misericórdia. Ai de vós que só faz a formalidade. Hipócrita, que só faz a formalidade e não busca a essência de Jesus. Ai de vós, porque não age com justiça e misericórdia, mas se vangloria de fazer o que tem que ser feito, de manter tudo perfeitamente feito. Jesus nos conhece. O Evangelho está nos falando que Jesus nos conhece por dentro. Ai de vós, hipócritas. E aí o quinto ai, ele fala: ai de vós, olha só para a gente ver, que limpais o copo por dentro, que limpais o copo por fora e por dentro eles permanecem sujos. Limpem primeiro o copo por dentro. Jesus usava muito metáforas, parábolas, né? Para que a gente para que ali naquele tempo e nós hoje fôssemos capazes de entender a profundidade do que ele estava dizendo. Quando ele fala, né, para os apóstolos irem evangelizar, mas evangelizem primeiro os judeus. Evangelizem primeiro dentro da própria casa, no sentido de que limpem-se primeiro por dentro, preparem-se primeiro por dentro, para depois externamente expressarmos o Deus que habita em nós. Se nos limpamos por dentro, nós teremos por fora, glória a Deus por isso, né? A expressão de Deus. Estamos no ponto ótimo, eu estou aqui falando, eu já estou num ponto que eu já alcancei isso. Não, eu estou falando aqui justamente porque Deus está me dizendo o que eu preciso fazer. Não falamos porque precisamos, porque já somos assim, mas porque precisamos ser assim. O Espírito Santo nos convida a ser assim. Por isso ele me tocou hoje a dizer que Deus nos conhece. Olha a sequência das leituras. A primeira leitura fala da boa intenção de Paulo, do coração que o move. O Evangelho fala que Deus nos conhece. E Jesus fala: cuidado com o que estamos externando e não estamos vivendo. Glória a Deus, que palavra de hoje, que palavra. Evangelizar não é fácil. Não é fácil ser catequista, não é fácil abrir a câmera e falar do que o Espírito Santo nos toca da palavra de Deus. E qual é a nossa verdadeira intenção? Que Deus hoje nos inspire a voltar nossa intenção totalmente para Ele. Totalmente para Ele. E vou te dizer que o desafio que Deus colocou na nossa vida, de mudarmos conforme a vontade dEle, começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Não adianta eu ir lá na igreja e ser reconhecida como uma filha de Deus, se na minha casa eu não estou vivendo como filha de Deus. Vamos pensar nisso hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te conhece, meu irmão, Deus me conhece. E Ele nos fez para caminhar com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.